final do culto lá no balcão lá. Glória a Deus, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 37, Ezequiel, capítulo 37, um texto fascinante, né? Um texto fascinante, você que já leu, você que já ouviu essa história, e o título aqui diz assim: a visão de um vale de ossos secos, a visão de um vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37, todos acharam? Amém? Amém. Acompanhem comigo, irmãos, vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé como um exército, sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória ao nosso Deus. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Nosso pedido agora, Senhor, é que teu Espírito Santo, Pai, sopre em nossa mente, em nosso coração, Pai, de forma sobrenatural, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, cada vírgula daquilo que o Senhor vai nos falar e nos ensinar aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, capacita, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glórias ao nosso Deus. Irmãos, um texto digno de um filme cheio de efeitos especiais, né, João? Um filme cheio de efeitos especiais poderia ser feito aqui com essa passagem, né? Uma história poderosa de restauração e de redenção. Irmãos, o contexto aqui, nessa visão
que Deus mostra aqui a Ezequiel. Era um contexto de total desolação, de total desesperança. Israel havia perdido a fé no único e verdadeiro Deus. Israel se rebelou contra Deus. Israel começou a ter um desejo, assim como tinha as outras nações, de adorarem a outros deuses. Então nós vemos isso detalhado, no capítulo 20, se você voltar atrás aí depois, se você quiser ler um pouco mais, você vai ver que no capítulo 20 ali é descrito toda a rebelião do povo contra o Senhor. Então, por conta do próprio pecado do povo e por conta desse distanciamento de Deus, Israel estava cativo na Babilônia. Como consequência dessa rebeldia, dessa apostasia, o povo de Deus estava morto em seus próprios pecados, na sua própria idolatria. Abra lá em 2 Crônicas, capítulo 36, e nós vamos ver ali descrito esse julgamento de Deus contra o seu povo. 2 Crônicas, capítulo 36, no verso 15. Diz assim: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, de seus profetas, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Irmãos, nós vemos aqui Deus dando oportunidades para o seu povo. Sempre Deus deu oportunidade ao seu povo para que o povo de Deus se arrependesse. Verso 6: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, escarneciam dos mensageiros de Deus, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Veja bem, no verso 17: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idades. A todos os deu nas suas mãos. Irmãos, um cenário de morte, de destruição, a ponto do povo confessar, no verso 11, do texto que nós lemos, capítulo 37, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos mortos, estamos exterminados. Esse era o sentimento daquele povo, irmãos. E nessa visão, o profeta Ezequiel, ele se vê numa missão de levar a esse povo que se sentia destruído, morto em seus delitos. Ezequiel aqui, ele recebe uma missão de levar a esse povo uma palavra de restauração. É sobre isso que fala esse texto que nós lemos aqui. Então vamos discorrer um pouco aqui sobre esse texto. Verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale. E interessante aqui, que ele destaca que esses ossos estavam o quê? Sequíssimos. Sequíssimos. Irmãos, primeira coisa que eu aprendo aqui, muitas vezes nós queremos ter uma visão de Deus, uma direção de Deus. Você já imaginou ter uma visão clara de Deus, assim como Ezequiel teve aqui? Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, o livramento de Deus, mas nós não buscamos a presença de Deus como deveríamos.
Ezequiel era homem de Deus, irmãos. Ezequiel era um profeta de Deus. O chamado de Ezequiel era, se você ver lá no início, né, do livro de Ezequiel, o chamado de Ezequiel era para anunciar a palavra de Deus, quer o povo ouvisse ou não. Quer o povo ouvisse ou não, a missão de Ezequiel era pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão também, irmãos. Nós devemos buscar a Deus para estarmos sempre aprovados a levarmos a palavra de Deus, quer as pessoas ouçam ou não. Um fato muito interessante, Ezequiel capítulo 3, verso 3, né? Ezequiel chega a comer um rolo, onde nesse rolo estava a palavra de Deus, né? Estavam as lamentações contra o povo, os ais contra o povo. E no verso 3 do capítulo 3 de Ezequiel, né? Ezequiel come esse rolo. E ali a palavra fala que esse rolo era doce como mel. Doce como mel. Sim, é a palavra de Deus. Irmãos, tem coisas que só a presença, só o poder, só o Espírito de Deus irão nos revelar. Sim ou não? E para isso nós precisamos estar em comunhão com Deus. E Deus tem sido bom com a nossa igreja, né? Ele tem nos ensinado a isso. O Senhor tem nos ensinado a buscá-lo em oração, né? Nós temos aprendido isso, que a oração nos conecta com Deus, a palavra nos conecta com Deus, a nossa intimidade ali no quarto, no secreto, nos conecta com Deus. Assim nós precisamos estar, irmãos, para que Deus nos revele, assim como Ele revelou aqui essa visão a Ezequiel. Jesus disse lá em João capítulo 16, verso 13, que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. É o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. É o Espírito de Deus que nos diz, nos revela a vontade do próprio Deus. Ezequiel foi levado ali pelo Espírito de Deus. Ezequiel foi capacitado a levar essa mensagem ao povo pelo Espírito de Deus. Quem aqui não deseja, né, ser usado por Deus para profetizar? Quem aqui não deseja ser usado por Deus para transformar vidas, né? Levar renovação na sua casa, no seu trabalho? Irmãos, os ossos secos aqui nessa visão de Ezequiel, eles representam a morte, o desânimo, a falta de vida espiritual. Morte, desânimo e a falta de vida espiritual. Isso nos leva a refletir, irmãos, sobre as áreas da nossa vida. Tem alguma área na sua vida que, se você olhar, ela está seca? Será que existe, irmãos, alguma área em nossas vidas secas espiritualmente, que necessitam da intervenção de Deus para serem restauradas? O verso 3 diz assim: então perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Senhor, tu o sabes. Irmãos, essa resposta, essa pergunta aqui deveria ecoar em nossos corações, né? Acaso poderão reviver esses ossos? Quantas situações em nossa vida, ou na vida das pessoas que nós amamos, parecem não ter mais solução, irmãos. E o Senhor está perguntando para nós hoje, através dessa palavra: acaso poderão reviver esses ossos? Acaso há esperança para o nosso casamento?
Acaso há esperança para os nossos filhos? Acaso há esperança para a nossa família? Acaso há esperança para as nossas finanças? Acaso há esperança para esse pecado, para nos livrarmos desse pecado? Acaso há esperança para o nosso futuro? Quais são, irmãos, os ossos secos que o Senhor está nos mostrando aqui hoje através dessa palavra? Tem muitas áreas da nossa vida em que em alguns momentos nós perdemos a esperança. Nós vemos, não tem solução. Dependente, irmãos, do vale e dos ossos secos que o Senhor te mostrar através dessa palavra aqui, o mais importante é a nossa atitude diante dessa visão. Existe um vale e nele muitos ossos, e qual será a nossa resposta? Ezequiel deu a melhor resposta porque ele conhecia o coração de Deus. Senhor, tu o sabes. Ezequiel sabia que o Senhor tem um coração misericordioso. Ezequiel conhecia o coração de Deus, um coração amoroso, um coração que sempre está pronto a restaurar o pecador. Com certeza, irmãos, qualquer outro homem que não conhecesse Deus ali no lugar de Ezequiel, ele olharia para aqueles ossos e diria: não tem mais solução. Como é possível haver vida em ossos como esses, sequíssimos? Sequíssimos. Mas Ezequiel conhecia o coração do Senhor. E essa deve ser a nossa resposta a Deus quando nós nos depararmos com algum vale de ossos secos em nossa vida, ou na vida daquelas pessoas que nós amamos. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor pode fazer uma obra de restauração, aleluia, mesmo que os meus olhos vejam um vale de ossos secos, amém? Amém. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. Verso 4. Disse-me ele: profetiza esses ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagina você ali, falando com ossos secos. Falando com ossos secos. Algo sem vida, algo sem nenhuma expressão, sem nenhum movimento, sem nenhuma cor. Romanos capítulo 10 vai falar sobre isso, né? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E como ouvirão se não houver quem fale, quem pregue, quem profetize? Essa é a nossa missão, irmãos. Assim como Ezequiel foi colocado ali por Deus diante daquele vale, o Senhor nos coloca também diante desse vale que é o nosso mundo hoje, seco. Aliás, sequíssimo, né? Cada vez mais seco. Esse mundo cada vez mais morto, sem vida, destruído pelo pecado. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Por isso, irmãos, além da pregação do Evangelho, nós devemos profetizar vida a todo momento. Você profetiza vida na sua casa? Você profetiza vida sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu marido? Né? Gente que é casado, tem filho, né? Quantas vezes a gente não vai lá e ora? Já fez isso, viu? Hã? Os nossos filhos dormindo, nós colocamos a mão na cabeça dele. Profetize vida
sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre o teu trabalho. Profetize vida, né, sobre a sua vida financeira, sobre os teus negócios. Quando você entrar para trabalhar, profetize vida. Se de repente você ali, onde você está, você vê um vale de ossos secos, profetize a vida do nosso Senhor, do Espírito de Deus, amém? Nós precisamos, irmãos, ter essa prática cada vez mais, aonde Deus nos levar. Nós precisamos ser esse profeta Ezequiel, né? A palavra de Deus não é apenas viva, mas ela concede vida, amém? Verso 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e o que? Vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia. Irmãos, a obediência de Ezequiel à ordem divina demonstra como a palavra de Deus tem poder quando é pregada. E é maravilhoso como Deus nos usa para que a sua palavra seja manifesta, para que a sua palavra seja ouvida. Deus tem prazer, irmãos, em trazer vida aonde existe morte. Deus tem prazer em trazer restauração aonde nós vemos destruição. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Olha o coração de Deus, irmãos, para aquele povo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deus tem prazer em restaurar o seu povo. Não importa, irmãos, a situação, a vontade de Deus sempre será de restauração. Deus não se alegra com a morte espiritual do seu povo. E é por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Amém? João 10, verso 10, né? Na parte B diz assim: eu venho para que tenham o quê? Vida, e a tenham em abundância. Essa verdade, irmão, se aplica também à nossa salvação. A verdade do vale dos ossos secos. Abra lá em Efésios capítulo 2. Olha que maravilhoso, irmãos, essa analogia também com esse vale de ossos secos. Efésios capítulo 2, o verso 4. Mas Deus, sendo rico em o quê? Misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós o quê? Mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, aleluia. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, aleluia, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós éramos, irmãos, ossos secos. Nós estávamos totalmente destruídos pelo pecado. Mas o Senhor, como sempre, rico em misericórdia, rico em amor, Ele nos restaura, aleluia.
E então profetizei segundo me for ordenado. Verso 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, aqui o sobrenatural acontece. Ezequiel profetiza conforme a ordem de Deus, e os ossos começam a se unir, os tendões, a carne, a cobertura da pele. Mas o texto diz que ainda não havia o quê? Vida. Ainda não havia vida, ainda não havia o Espírito, o fôlego de vida. Irmãos, esse cumprimento parcial que nós lemos aqui agora dessa profecia, também é importante nos lembrar que por mais que nós obedeçamos a voz de Deus, por mais que nós profetizamos sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, algumas situações elas podem ter um processo, elas podem levar algum tempo até serem restauradas completamente. E é um lembrete, irmãos, aqui para nós confiarmos, assim como Ezequiel confiou na palavra de Deus ali, para nós confiarmos na soberania de Deus, para nós confiarmos no tempo de Deus, não da nossa expectativa. Deus vai juntar os ossos, Deus vai colocar a carne, Deus vai colocar os tendões, Deus vai cobrir a pele. Mas no tempo certo de Deus virá o sopro, virá a vida, virá a restauração completa. Quem que está entendendo, amém? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 5, para que a nossa fé não se baseie na sabedoria humana, nas nossas expectativas, nas nossas vontades, mas se baseie onde? No poder soberano de Deus. Amém. No poder de Deus, irmãos. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus soberano, poderoso. Então não é apenas sobre aquilo que eu estou vendo, mas é sobre aquilo que Deus está fazendo. É sobre aquilo que Deus está fazendo. Senhor, Tu o sabes. Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram em pé um exército, sobremodo o quê? Numeroso. Um exército numeroso, irmãos. Deus ordena a Ezequiel que profetize, irmãos. Aqui nós vemos o Espírito, com letra minúscula. Esse Espírito aqui é a palavra do hebraico, transliterada para Ruach, Vocês já ouviram falar essa palavra, Ruach é o sopro de vida, é o fôlego. Esse sopro, irmãos, representa a vida, esse sopro representa restauração, renovação. Irmãos, o desejo de restauração vem de Deus. Amém? Mas a responsabilidade de profetizar é nossa. O poder vem de Deus. A vida vem de Deus. Mas o Senhor usa a minha vida e a sua vida para profetizar. Você crê nisso, amém? Amém.
Você crê que você pode ser um instrumento de Deus na sua família? Aonde quer que o Senhor te levar. Profetize. A iniciativa é de Deus, irmãos. A iniciativa sempre é de Deus. A respeito da nossa salvação, a respeito de qualquer restauração, a iniciativa vem de Deus. A pregação é nossa responsabilidade. E a obra é do Espírito Santo de Deus. Iniciativa de Deus, nossa pregação e obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Sem pregação, sem o Espírito Santo, irmãos, é apenas religião. Pregação sem o Espírito Santo, profecia sem o Espírito Santo, é apenas religião. Não tem restauração, não tem vida. Por isso o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. A letra mata. A lei, a religião mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito dá vida. O Espírito renova. O Espírito restaura. Não é pela minha palavra, não é pela minha vontade. Não são as minhas expectativas. Não é o meu tempo. É tudo sobre a vontade de Deus. Senhor, Tu o sabes. Essa deve ser sempre, irmãos, a nossa resposta. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém? É o Espírito Santo de Deus que convence o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E partindo aqui para o final, irmãos, verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha só, Deus tratando ali, que maravilhoso isso, Deus tratando ali diretamente com o seu povo. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, essa profecia aqui especificamente de Deus para o seu povo de Israel, essa profecia ainda não se cumpriu completamente. Se nós estudarmos períodos anteriores ali, nós vamos ver que houveram alguns retornos do povo de Deus para Jerusalém, para a sua terra de origem. Nós temos lá o retorno sobre a liderança de Zorobabel, sobre a liderança de Esdras, depois sobre a liderança de Neemias. Mas durante a história, irmãos, o povo judeu, ele foi lançado aí, depois de várias invasões, o povo de Deus foi disperso por toda a terra. A famosa aí, como que é? Diáspora judaica. E historicamente, em 14 de maio de 1948, 14 de maio de 1948, o que aconteceu nessa data? Foi instituído o quê? O Estado de Israel. 1948. Onde os judeus, muitos voltaram, depois da Segunda Guerra. Voltaram para Israel, ainda
essa profecia se cumprindo, né, do povo voltar para Jerusalém, né, para sua terra de origem. Irmãos, o que nós vemos até agora é Deus trazendo carne, né, trazendo ali os nervos, os ossos secos de volta, né, do seu lugar. Porém, o Israel que nós conhecemos ali, né, aquele estado de Israel, ainda não é o Israel de Deus, com o Espírito de Deus, né? Curiosamente, ali hoje em Israel, o que menos tem ali em Israel hoje são verdadeiros cristãos, né? Uma minoria ali que mora em Israel hoje são cristãos. Historicamente, você pode puxar lá, eu vi isso no censo de 2017, irmãos. Há mais ateus do que cristãos em Israel hoje. Coisa de 3% de ateus, 2% de cristãos. Olha só, irmãos. 80% de judeus, né? 12% de judeus que ainda seguem as leis. Mas aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Deus, esse povo ainda não foi restaurado, esse povo ainda não está. O Israel, que é essa profecia aqui, que Deus vai colocar o Espírito de vida sobre o povo dele, amém? Apocalipse 1,7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, até aqueles que mataram a Jesus, todas as tribos da terra, né? O povo de Judá, o povo de Israel, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, certamente. Abra lá em Isaías capítulo 45. Como é importante, irmãos, essa profecia a respeito do povo de Deus. Isaías 45, a partir do verso 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Aleluia! Olha isso, irmãos, olha isso. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus não tornará atrás. Essa promessa um dia irá se cumprir completamente. Completamente. Como se aplica hoje, irmãos, a nossa realidade. Nós sabemos que nós somos os ramos, né, enxertados na videira, né? Através de Jesus Cristo, nós também somos hoje filhos da promessa de Deus. Então, irmãos, essa palavra nessa noite, né, se você se encontra num vale de ossos secos, ou se em algum momento da sua vida você se deparar com um vale de ossos secos, saiba que é nesse lugar aonde você vai ver o milagre do Senhor. É nesse lugar que você vai ver o sobrenatural de Deus, assim como Ezequiel viu essa cena tão fascinante aqui, esses ossos secos se levantarem. Deus quer nos usar, irmãos, como instrumentos de vida. Deus quer usar a sua vida, a sua voz, o seu corpo, para ser um instrumento de vida nesse mundo onde reina a morte, nesse mundo onde
reina a destruição, o desprezo pela palavra de Deus, a frieza, muito zombando do Senhor. O Senhor espera de mim e de você que nós sejamos essa voz aqui também, assim como Ezequiel ouviu o chamado de Deus, irmãos. Quando o Espírito de Deus age, irmãos, os pecadores são perdoados, os caídos são levantados e os sonhos são restaurados. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos.